O ano de 2025 se desenrolou com eventos que, surpreendentemente, refletem o que foi escrito na Bíblia há séculos. Veja as guerras, por exemplo. A Rússia continuou seu ataque implacável contra a Ucrânia, realizando ataques aéreos constantes, causando inúmeras mortes e até provocando temores de uma possível guerra nuclear. Esse cenário reflete exatamente o que está descrito em Mateus 24, 6 a 7. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Nação se levantará contra nação. Enquanto isso, Israel lançou uma operação chamada Força e Espada em Gaza, encerrando um cessar-fogo frágil e resultando na morte de mais de 100 palestinos desde outubro. O livro de Zacarias, capítulo 12, versículos 2 e 3, previu essa situação com precisão assustadora. Ele fala de Jerusalém se tornando um cálice de tontear, um ponto de conflito onde muitas nações se reúnem com hostilidade. E o que estamos testemunhando são apenas alguns exemplos. Será que tudo isso é coincidência? Nem pensar. Esses eventos se alinham claramente com as profecias bíblicas, acontecendo passo a passo. É possível que 2025 seja o início das dores de parto mencionadas por Jesus, os primeiros sinais antes do caos final. O ano de 2026 pode marcar o começo da infame tribulação de 7 anos, um período cheio de falsos tratados de paz, pragas devastadoras e castigos divinos que farão 2025 parecer leve em comparação. Neste vídeo, vou revelar a verdade que a maioria dos noticiários não mostra. Vou te guiar pelos eventos de 2025 e mostrar como cada um se conecta às profecias antigas. Um padrão está se formando, e ele aponta diretamente para 2026, como a faísca que pode acender a última sequência de acontecimentos. Então, vamos começar. Filho do homem, volte o rosto para Gog, da terra de Magog, o principal governante de Meseque e Tubal. Profetize contra ele e diga: assim diz o Senhor Deus, eis que estou contra ti, ó Gog. Essa passagem de Ezequiel também menciona a Pérsia, Cush, Put, Gomer e o povo de Togarma, do extremo norte, nações formando uma coalizão. Mas como isso se conecta aos dias atuais? Em julho de 2025, houve uma grande escalada. Israel lançou um poderoso ataque contra o Hezbollah no sul do Líbano e em Beirute. Isso começou em 28 de julho, depois que o Hezbollah disparou foguetes contra cidades israelenses no norte, como Kiryat Shmona. Em apenas 5 dias, Israel atingiu depósitos de armas, destruiu túneis subterrâneos usados para contrabandear mísseis do Irã e atacou líderes importantes do Hezbollah. A operação resultou na morte de 150 civis, forçou 200.000 pessoas a deixarem suas casas e deixou grandes áreas de Beirute sem energia, empurrando o frágil governo do Líbano para o colapso. O mais impressionante é que Israel utilizou armamentos guiados por inteligência artificial, tornando os ataques extremamente precisos, mas também devastadores. Bairros inteiros foram arrasados. O Hezbollah retaliou usando drones suicidas com tecnologia iraniana, ferindo 12 soldados israelenses na cidade de Naharia. Esse conflito ecoa Ezequiel 38, 2 a 6, com clareza notável. A profecia fala de um ataque em larga escala contra Israel, liderado por Gog de Magog, com aliados como a Pérsia, o atual Irã, e outros que se acredita serem regiões da África e do Norte, incluindo Síria e Líbano. Neste conflito real, o Hezbollah, apoiado pelo Irã, luta a partir do Líbano, ao norte de Israel. Essa aliança parece coincidir com a profecia. Ezequiel descreve várias nações unidas contra Israel, e o que aconteceu em 2025 mostra os estágios iniciais dessa visão.
Isso prepara o terreno para uma guerra ainda maior em 2026, quando forças do norte e do leste podem avançar para uma batalha massiva. Agora vamos para Apocalipse 6, 5 a 6, que diz: Olhei, e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro segurava uma balança na mão, 1 litro de trigo por 1 denário. Em abril de 2025, a brutal guerra civil do Sudão entrou em seu 3º ano, criando o pior desastre humanitário do mundo. Os combates entre o exército sudanês e as forças de apoio rápido destruíram cidades como Khartoum e Sennar. Segundo as Nações Unidas, mais de 150 mil civis morreram. Mais de 10 milhões de pessoas foram forçadas a abandonar seus lares. A fome está por toda parte. Em Khartoum, o preço do trigo subiu 300%. E nos mercados locais, um único pão custa o que uma pessoa comum ganha por dia. Fazendas em Darfur foram incendiadas e comboios de ajuda foram bloqueados. Isso deixou 25 milhões de sudaneses com quase nada para comer. Crianças desnutridas estão morrendo diariamente. Em Sennar, o principal hospital da cidade foi bombardeado, cortando o acesso à assistência médica. Vídeos vazados mostram civis desesperados comendo capim para sobreviver. Essa realidade sombria espelha a visão do cavaleiro do cavalo preto, simbolizando fome extrema e dificuldades econômicas. A Bíblia descreve um mundo onde apenas o suficiente de trigo para uma refeição custa um dia inteiro de trabalho, um retrato de escassez profunda e fome. O sofrimento do Sudão é uma versão real dessa profecia. A comida é quase impossível de obter. Os preços são absurdos. Milhões estão passando fome, exatamente como o cavalo preto previu. A guerra desencadeou uma onda de miséria e fome, preparando o caminho para desastres globais ainda mais devastadores que podem surgir em 2026. Paulo escreveu: Nos últimos dias, tempos difíceis virão. As pessoas amarão apenas a si mesmas. Serão gananciosas, arrogantes, orgulhosas e desobedientes aos pais. Não serão gratas nem respeitosas, serão sem compaixão, implacáveis, caluniadoras, sem autocontrole, brutais e odiarão o que é bom. Esses últimos dias são descritos como um tempo antes da volta de Cristo, quando a moralidade entra em colapso e as pessoas vivem sem se importar com os outros, consumidas pelo egoísmo e pela crueldade. A Bíblia pinta um retrato perturbador de um mundo cheio de pessoas frias, egoístas, que rejeitam a Deus e espalham o mal. Isso não é apenas uma ideia, está acontecendo agora. Em 2025, a guerra civil em Myanmar se transformou em uma catástrofe total. O conflito começou com um golpe militar em 2021, mas neste ano explodiu em algo muito pior. O regime militar, que antes controlava o país, agora domina apenas 20% do território. Milícias étnicas e a resistência popular tomaram grandes regiões, incluindo partes dos estados de Shan e Rakhine. Em um relatório de abril, as Nações Unidas registraram mais de 1.000 ataques aéreos do exército contra áreas civis. Bombas incendiárias foram usadas para destruir hospitais e escolas. Mais de 3 milhões de pessoas foram deslocadas, fugindo para o mato sem comida, água ou abrigo. Os relatos mais horríveis acusam os militares de usar a tortura como ferramenta de terror. Em prisões secretas, choques elétricos e agressões em massa são infligidos aos prisioneiros. Crianças-soldado são executadas publicamente após serem forçadas ao combate por forças rebeldes. Este é um exemplo vívido e aterrorizante da profecia. O lado mais sombrio da humanidade está exposto: violência, traição, o colapso das famílias e da moralidade. O colapso de Myanmar em caos, crueldade e decadência moral reflete exatamente o que Paulo alertou. Um mundo afundando na maldade,
à medida que os últimos dias se aproximam. Em fevereiro, um incidente particularmente perturbador veio à tona. Vídeos virais mostraram soldados da junta em Myanmar atirando em civis indefesos em um mercado movimentado de Mandalay. Eles gritavam insultos nojentos enquanto riam, uma demonstração chocante de crueldade. Embora o regime militar tenha negado o ocorrido, testemunhas confirmaram o que realmente aconteceu. Esse comportamento brutal, o desprezo pela vida humana e a traição dos valores espirituais em uma nação antes conhecida por sua herança budista, onde até templos sagrados agora servem como postos militares, refletem exatamente o que Paulo alertou. Um tempo em que as pessoas se tornam insensíveis, obcecadas por controle e inimigas de tudo que é bom. O que vimos em Myanmar em 2025 é mais que uma crise local. É o cumprimento gelado das Escrituras, um vislumbre do colapso moral que se espalha pelo mundo. E se esse padrão continuar, 2026 pode empurrar o mundo para dias ainda mais sombrios, cumprindo profecias antigas com precisão assustadora. O profeta Joel, no capítulo 2, versículo 30, descreve sinais inconfundíveis que aparecerão antes da chegada do dia do Senhor. Eles não são simbólicos, são alertas divinos, derramamento de sangue, incêndios em fúria e colunas imensas de fumaça subindo aos céus. Esses sinais servem para nos despertar antes que o julgamento caia, como uma contagem regressiva vinda do céu. E de forma surpreendente, naquela mesma Myanmar devastada pela guerra, a própria natureza pareceu clamar. Em 28 de março de 2025, exatamente às 9h43 da manhã, horário local, um poderoso terremoto atingiu a região próxima de Mandalay. Com magnitude de 7,7, ele rasgou o solo e reduziu estruturas antigas a escombros. Mais de 4.500 pessoas morreram em apenas alguns minutos. A destruição totalizou cerca de 12 bilhões de dólares, tornando-se o segundo desastre mais devastador de todo o ano. Mas o tremor foi apenas o começo. Incêndios surgiram por todos os lados. Cabos de energia caídos incendiaram casas de madeira e fumaça negra subiu aos céus, pairando como uma cortina escura sobre a cidade por dias. O mercado central de Mandalay foi reduzido a cinzas e vilarejos próximos viram bairros inteiros engolidos pelas chamas. Os moradores não tiveram escolha a não ser fugir enquanto tudo o que possuíam queimava. Os números foram chocantes. Mais de 30.000 casas foram perdidas, muitas pertencentes a famílias já deslocadas pela guerra. Eles foram pegos em um pesadelo, fugindo tanto do conflito humano quanto da fúria da natureza. Esse momento catastrófico se alinha exatamente com a profecia de Joel. Terremotos que rasgam a terra, incêndios que consomem tudo ao redor e colunas de fumaça que escurecem os céus. Em Myanmar, todos esses sinais se manifestaram em 2025 como uma versão ao vivo da visão de Joel. Isso nos mostra que os alertas bíblicos não são distantes nem abstratos. Eles já estão acontecendo, visíveis para todos. E se tanta destruição pode acontecer em um único lugar durante um único ano, fica a pergunta: o que 2026 pode trazer? Joel alertou sobre sinais ainda maiores para preparar o mundo. Podemos estar mais perto do que pensamos. O primeiro anjo tocou a trombeta, e granizo e fogo misturados com sangue foram lançados sobre a terra. 1/3 da terra foi queimado. Isso está em Apocalipse 8:7, onde os próprios céus se tornam fonte de destruição. O fogo cai, a terra é queimada e tudo o que é verde vira cinzas. Isso não é poético, é julgamento
cru e ardente. E em janeiro de 2025, um evento aterrorizante em Los Angeles pareceu ecoar essas palavras com precisão. Em 7 de janeiro, 3 incêndios florestais distintos começaram quase ao mesmo tempo nas colinas ao redor da cidade. O incêndio Palisades, o incêndio Eaton e o incêndio Sunset. Impulsionadas por ventos violentos de Santa Ana, soprando a mais de 100 km por hora, as chamas cresceram com velocidade e força explosivas. Em apenas 2 dias, mais de 150 mil hectares foram incinerados. Os incêndios destruíram 18 mil prédios, casas e estruturas. Os danos ultrapassaram 53 bilhões de dólares, tornando-se o desastre natural mais caro do mundo naquele ano. 500 mil de pessoas tiveram que evacuar bairros como Malibu e Pacific Palisades. O céu sobre Los Angeles permaneceu escuro de fumaça por semanas e cinzas caíam como neve cinzenta sobre a região. Bombeiros encontraram veículos derretidos nas estradas, com metal escorrendo pelo asfalto. Em algumas áreas, o calor criou tempestades de fogo. Chamas tão intensas que geraram seu próprio clima, com labaredas ultrapassando 30 metros de altura. Embora nenhum granizo literal tenha caído, as tempestades elétricas que vieram com os ventos fortes provocaram ainda mais incêndios. À noite, o brilho vermelho-sangue no céu fez muitos dizerem que parecia o fim do mundo. Não foi difícil enxergar a conexão com Apocalipse 8:7, fogo vindo do alto, queimando 1/3 da terra, acompanhado por visões assustadoras nos céus. Mas isso não foi apenas um fenômeno natural isolado. Los Angeles, conhecida no mundo inteiro por sua influência através de filmes, música e mídia, há muito tempo representa valores que frequentemente desafiam os ensinamentos das Escrituras. Ela glorificou a violência, promoveu a luxúria, exaltou a riqueza e a fama acima de tudo e zombou abertamente de Deus por meio da arte, do entretenimento e da política. Em 2025, a Califórnia aprovou leis permitindo abortos até o momento do nascimento. Hollywood continuou promovendo séries que glorificam bruxaria, satanismo e relacionamentos distorcidos. A cidade vive em esplendor, enquanto incontáveis outros sofrem. E no auge dessa rebelião, o fogo caiu. Segundo o Apocalipse, o fogo não cai apenas como um sinal, mas como julgamento. E aqui ele queimou 1/3 das zonas mais ricas da cidade. Não como vingança por um único erro, mas como resposta a décadas de rejeição à verdade divina. Portanto, o que queimou em janeiro de 2025 pode ter sido mais do que apenas árvores e prédios. Pode ter sido o som da primeira trombeta, um alerta inconfundível de que Deus não ignora a rebelião. E se isso foi apenas o começo, então 2026 pode trazer os próximos toques de trombeta com consequências muito piores e impossíveis de conter por qualquer esforço humano. Agora veja Lucas 21:25. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra, angústia entre as nações, perplexas com o bramido do mar e das ondas. Não são eventos climáticos comuns os que Jesus mencionou, são avisos escritos no céu. Jesus alertou sobre um tempo em que o mar rugiria como uma fera selvagem, e o medo tomaria conta das nações enquanto as águas se levantariam alto o suficiente para ameaçar a terra. E foi exatamente isso que aconteceu durante o ciclone Alfred, em março de 2025. Essa enorme tempestade tropical, classificada como furacão de categoria 4, atingiu a costa leste da Austrália em 12 de março, trazendo ventos de até 220 km por hora e uma onda monstruosa de 8 metros. Na cidade de Cairns, bairros inteiros foram engolidos pelo mar. Em Townsville, as ruas viraram rios profundos, alguns chegando a 3 metros. Em apenas 2 dias, mais de 180 mil pessoas tiveram que evacuar suas casas e mais de 1.200 residências foram submersas apenas em Queensland.
O rio Burdekin transbordou, rompendo os diques e alagando áreas agrícolas. Também cortou a Bruce Highway, a única grande via terrestre ligando Brisbane a Cairns. Enquanto isso, em Nova Gales do Sul, Sydney enfrentou sua pior enchente em meio século. O rio Hawkesbury subiu mais de 13 metros, arrastando gado e veículos em seu caminho. Depois da tempestade, moradores avistaram até crocodilos nadando pelas ruas alagadas de Cairns, movendo-se lentamente entre os destroços flutuantes. O som do oceano era ensurdecedor, com ondas batendo contra os prédios como trovões constantes. Lucas 21:25 descreve exatamente isso: o bramido do mar e das ondas. Esse rugido foi real, e o medo das nações se desenrolou ao vivo diante do mundo. A Austrália declarou emergência nacional. Pedidos de ajuda foram enviados à Nova Zelândia e aos Estados Unidos. Ver um país rico e desenvolvido lutando para sobreviver ao caos chocou muitos ao redor do mundo. Não foi apenas uma tempestade. Foi a Escritura ganhando vida. O oceano rugiu, as ondas destruíram e a humanidade sentiu o peso disso. Se isso aconteceu em 2025, imagine o que pode ocorrer em 2026. Como Jesus alertou, o rugido do mar pode em breve ecoar em outras terras antes de sua volta. Agora vamos considerar o que Jesus disse em Mateus 24:6-7. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Há 2000 anos, ele previu um tempo em que a paz desapareceria e o conflito dominaria. E hoje estamos vivendo esse tempo. Essa profecia não é simbólica, é um alerta. E esse alerta é claro e alto na Ucrânia em outubro de 2025. A Rússia continua sua campanha militar brutal sem trégua. Em apenas 7 dias, os militares russos realizaram 84 ataques aéreos distintos, lançaram 193 bombas guiadas com precisão e enviaram mais de 6.300 drones, Shahed, para o espaço aéreo ucraniano. Cidades como Kiev, Kharkiv e Chernihiv sofreram os maiores danos. Prédios residenciais explodiram no meio da noite, enquanto famílias dormiam. Como resultado, 12.000 casas ficaram sem energia. Incontáveis pessoas ficaram presas sob os escombros. A Ucrânia continua resistindo, mas o custo humano é esmagador. Desde o início da invasão, mais de 46.000 soldados ucranianos morreram, com outros 380.000 feridos. Mais de 10.000 tanques e veículos blindados foram perdidos. Mas o que mais assusta o mundo não são as bombas. É o temor iminente de uma guerra nuclear. Em 13 de outubro de 2025, Dmitry Medvedev, um dos principais líderes da Rússia, fez uma declaração aterrorizante. Ele disse que, se os EUA enviarem mísseis Tomahawk para a Ucrânia, a Rússia os tratará como armas nucleares e responderá da mesma forma. Quase ao mesmo tempo, Vladimir Putin rejeitou uma proposta de paz do ex-presidente Donald Trump e ordenou o envio de mísseis Oreshnik para Belarus, com planos de ativá-los antes do final do ano. Isso não é apenas política, é profecia em movimento. Jesus disse que ouviríamos falar de guerras, e hoje explosões são ouvidas diariamente. Ele alertou sobre rumores de guerra e agora o mundo prende a respiração, temendo um ataque nuclear. Ele previu nação contra nação e a agressão da Rússia prova suas palavras mais uma vez. O que vemos em 2025 é apenas o começo. O próximo ano, 2026, pode ser o momento em que tudo entra em erupção. A Escritura não mente. Você está testemunhando isso acontecer diante dos seus olhos. Zacarias 12:2-3 também revela uma imagem poderosa. Farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos ao redor, uma pedra pesada para todas as nações. Isso significa que o mundo será atraído para o conflito por causa de Jerusalém. A cidade será fonte de tensão global.
impossível de se controlar sem consequências. É uma profecia que destaca os últimos dias, quando Deus permite que Jerusalém se torne o foco de agitação mundial, atraindo todas as nações para uma batalha que não poderão vencer. E em 2025, essa profecia começou a tomar forma com o conflito contínuo em Gaza e Israel. Em março, Israel iniciou a Operação Força e Espada, uma ação militar em larga escala contra o Hamas. Essa ofensiva rompeu um cessar-fogo frágil que mal havia durado desde janeiro. Na noite de 18 de março, jatos israelenses atacaram alvos do Hamas em Gaza City, Khan Yunis e Rafah. Segundo o Ministério da Saúde de Gaza, mais de 400 palestinos foram mortos em apenas alguns dias. Muitos eram mulheres e crianças. Israel explicou que a operação tinha como objetivo impedir o Hamas de lançar uma nova onda de ataques. Pouco após os bombardeios aéreos, forças terrestres avançaram, tomando o controle de áreas estratégicas como o corredor de Netzerim, uma rota-chave que efetivamente divide Gaza em duas e limita o movimento de pessoas e ajuda humanitária. Em uma semana, milhares de edifícios foram destruídos. Hospitais ficaram lotados de feridos. Os suprimentos médicos se esgotaram. A pressão sobre os civis se tornou insuportável. Então chegou outubro e, mais uma vez, o conflito se intensificou. No dia 10 de outubro, foi anunciado um novo cessar-fogo, mediado pelos Estados Unidos sob a presidência de Donald Trump. Israel recuou parte das tropas e permitiu a entrada de ajuda humanitária em Gaza. Mas apenas 9 dias depois, em 19 de outubro, a violência voltou a explodir. O Hamas emboscou soldados israelenses perto de Rafah, matando 2, o major Yaniv Kula, de 26 anos, e o sargento Itai Yavetz, de 21. Israel acusou o Hamas de violar o acordo de cessar-fogo e reagiu com uma forte onda de bombardeios. Somente naquele dia, pelo menos 44 palestinos perderam a vida. Desde 10 de outubro, um total de 97 pessoas foram mortas e mais de 230 ficaram feridas. Em resposta à violência, Israel fechou temporariamente a passagem de Rafah, interrompendo o fluxo de ajuda humanitária para Gaza. No entanto, anunciou que o cessar-fogo e as entregas de ajuda seriam retomados na segunda-feira, 21 de outubro. O Hamas, por outro lado, negou qualquer envolvimento no ataque e afirmou que Israel estava usando isso como desculpa falsa para lançar uma nova ofensiva. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu ordenou uma retaliação imediata e contundente, provocando reações internacionais. As Nações Unidas pediram uma investigação completa. Países como Turquia e Irã criticaram duramente Israel, e protestos em massa eclodiram em toda a Europa e nos Estados Unidos, com manifestantes exigindo sanções e justiça. Esses acontecimentos estão intimamente ligados à profecia encontrada em Zacarias. Jerusalém e Gaza tornaram-se os pontos centrais da agitação global, e exatamente como as Escrituras previram, as nações estão se levantando contra Israel. A imagem do cálice de tontear se reflete vividamente na maneira como esse conflito abala a comunidade internacional. Na ONU, alianças políticas são testadas. Enquanto os Estados Unidos pedem paz, países como o Irã apoiam abertamente o Hamas. Esta é uma nova forma de cerco. Não está sendo travado apenas com armas em terra, mas também por meio da diplomacia, da mídia e da opinião pública global. Todo o país agora está envolvido de alguma forma, tomando partido, aplicando pressão ou emitindo alertas. Jerusalém é a pedra pesada mencionada na profecia, um fardo que ninguém consegue carregar sem sofrer as consequências.
Isso não é coincidência. É o cumprimento de palavras antigas que revelam como Deus está reunindo as nações para um confronto final, com Jerusalém no centro. Se 2025 já trouxe esse nível de unidade e tensão contra Israel, então 2026 pode ser o momento em que o cerco se forma por completo, exatamente como Zacarias previu. Agora vejamos Apocalipse 16:12. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Esse momento é uma peça-chave dos julgamentos finais do Apocalipse, em que o Eufrates seca para abrir passagem a governantes poderosos e seus vastos exércitos, marchando em direção à batalha final, Armagedon. Em maio de 2025, esse versículo pareceu ganhar vida em um novo e inesperado cenário: o Mar do Sul da China. Em 22 de maio, as tensões explodiram quando embarcações chinesas colidiram com navios das Filipinas, perto das disputadas ilhas Spratly. O confronto se intensificou quando um navio da guarda costeira chinesa colidiu de forma deliberada com uma embarcação filipina que coletava amostras de areia perto de Sandy Cay, um dos recifes contestados. Esse não foi um evento isolado. Semanas antes, entre 21 de abril e 9 de maio, as Filipinas e os Estados Unidos realizaram exercícios militares conjuntos chamados Balikatan. Mais de 14.000 soldados participaram, simulando respostas a invasões, defesa costeira e operações com mísseis. Esses treinamentos contaram com o apoio de aliados como Japão e Austrália, bem próximos às Spratlys disputadas. A China viu isso como uma ameaça direta e respondeu com advertências firmes, demonstrando força militar e reivindicando controle sobre rotas marítimas estratégicas. Em termos bíblicos, o secamento do Eufrates não é apenas físico. Simboliza a remoção de barreiras, abrindo caminho para o avanço das forças do Oriente. Hoje, a China, vista por muitos como um dos reis do Oriente, está garantindo passagens no Mar do Sul da China, rotas vitais para o transporte de soldados, suprimentos ou armas em um futuro conflito global. Essas tensões crescentes, colisões e jogos de guerra se assemelham a preparações para o que a profecia chama de a última grande guerra. O que testemunhamos em 2025 pode ser o início dessa visão ganhando forma, preparando o cenário para uma grande escalada em 2026 que trará o mundo para mais perto do caos descrito no Apocalipse. Por fim, vejamos Isaías 17:1. Peso de Damasco. Eis que Damasco será tirada, e não será mais cidade, mas um montão de ruínas. Esta é uma das profecias mais claras e diretas da Bíblia. Fala da destruição total de Damasco, a capital da Síria. Uma cidade com mais de 11.000 anos de história contínua está destinada a ser reduzida a escombros, deixando de funcionar como cidade. Não se trata de danos parciais, é devastação completa, parte do julgamento de Deus nos últimos tempos. Muitos acreditam que essa profecia ainda não se cumpriu, já que Damasco ainda existe hoje. No entanto, a crise crescente na Síria faz com que esse momento pareça mais próximo do que nunca, como se o mundo estivesse se aproximando do instante em que esse versículo se tornará realidade. Em 2025, a Síria está presa em um conflito violento que reflete fortemente o caminho para essa profecia. Embora Bashar al-Assad tenha sido derrubado em 2024 por um grupo islamista liderado por Ahmed al-Sharaa, a paz não chegou. Em vez disso, o país mergulhou em um caos ainda mais profundo. Em julho de 2025, a violência no sul da Síria explodiu. Tudo começou em 11 de julho, quando ocorreu um assalto na estrada que liga Damasco a Suaida. Um comerciante druso foi atacado por tribos beduínas e o incidente rapidamente se intensificou.
Milícias drusas, combatentes beduínos e forças do governo entraram em confronto violento. Em apenas 4 dias, o conflito tirou a vida de mais de 250 pessoas, incluindo 138 soldados, além de mulheres e crianças, segundo as Nações Unidas. O governo de Sharaa enviou reforços para Suwaida, mas os combates não cessaram. Morteiros e armas pesadas foram utilizados, e a estrada principal de Damasco para o sul foi cortada, isolando regiões inteiras. Em seguida, a situação se agravou ainda mais. Em 16 de julho, Israel realizou ataques aéreos diretos contra a cidade de Damasco. Eles atingiram prédios do governo, incluindo o Ministério da Defesa e áreas próximas à residência presidencial. Diversas estruturas importantes foram destruídas. Pelo menos 3 pessoas morreram e o pânico se espalhou pela capital. Israel justificou os ataques, dizendo que o objetivo era proteger a comunidade drusa, que consideram aliados, e impedir que forças hostis alcançassem as fronteiras de Israel. O ministro da Defesa, Israel Katz, fez uma declaração ousada. O tempo dos avisos acabou em Damasco. Ele prometeu ações mais duras e decisivas contra o regime sírio. Esses foram os ataques aéreos mais agressivos à capital desde a queda de Assad. Eles seguiram-se a bombardeios anteriores em locais como Suwaida e Daraa. A profecia de Isaías já não parece distante. Ela se aproxima à medida que Damasco treme sob o peso da guerra. As Nações Unidas classificaram os ataques aéreos de Israel em Damasco como um ato irresponsável que violou a soberania da Síria. Mas o mais impressionante é como essa situação reflete Isaías 17:1, com clareza assustadora. Damasco, o antigo coração da Síria, está agora sob séria ameaça. Está sendo atacada por forças externas, dilacerada internamente por conflitos civis e cercada por tensões crescentes com o Irã e o Hezbollah. Isaías previu que a cidade se tornaria um montão de ruínas. Em julho de 2025, essa visão pareceu começar a se cumprir. Prédios governamentais essenciais em Damasco foram destruídos por bombardeios. A base está sendo preparada. Um regime frágil, vizinhos agressivos e ataques diretos que podem escalar a qualquer momento em destruição total. Ainda não chegou a esse extremo, mas parece perigosamente próximo. Se esse nível de devastação já atinge Damasco em 2025, não é difícil imaginar 2026 como o ano em que a cidade desmorona completamente, exatamente como Isaías profetizou. Isso marcaria não apenas a queda de uma cidade, mas a chegada do julgamento divino nos últimos dias. Tudo o que você viu neste vídeo, guerras incessantes, terremotos devastadores, fogo caindo do céu, oceanos enfurecidos, o mundo se voltando contra Jerusalém e Damasco à beira da ruína. Nada disso é coincidência. É a profecia se desenrolando diante dos seus olhos. A Bíblia está ganhando vida, versículo por versículo. Jesus disse em Mateus 24:33, quando virem todas essas coisas, saibam que está próximo, às portas. E agora você está testemunhando essas coisas. Os eventos de 2025 foram apenas o ato de abertura, um ensaio. O que está por vir em 2026 pode ser o verdadeiro começo do fim. Talvez estejamos à beira da grande tribulação. 7 anos de provações, julgamentos, pragas, controle global e o surgimento da marca da besta. E 2026 pode muito bem ser o ano em que tudo começa. Por que agora? Porque a Bíblia descreve 6.000 anos desde a criação de Adão até o início do reino de Cristo. 6 dias de trabalho antes de um 7º dia de descanso. Cerca de 4.000 anos se passaram de Adão até o nascimento de Jesus, e mais 2.000 de Jesus até hoje. Isso nos leva à marca dos 6.000 anos.
Várias linhas do tempo bíblicas, incluindo cronologias hebraicas tradicionais, situam o fim desses 6.000 anos entre 2025 e 2030, exatamente onde 2026 se encontra, no centro da linha do tempo. Além disso, Daniel 9:27 nos diz que a tribulação começará com um falso acordo de 7 anos, um tratado de paz enganoso. E mesmo agora, líderes mundiais estão preparando o terreno para esse tipo de pacto. É por isso que 2026 pode marcar o primeiro dos 7 anos mais difíceis de toda a história. E você está vivo para ver isso. Não espere mais. Curta e se inscreva. Seu apoio ajuda a espalhar esse aviso profético a outros antes que o tempo acabe. Volte seu coração para Deus. Peça o perdão dele. Aceite Jesus Cristo como seu Salvador. Ele é o único caminho para a vida eterna. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa despertar antes que seja tarde demais. Prepare-se espiritualmente. Leia sua Bíblia todos os dias. Ore sem cessar. Viva com propósito. Se você chegou até aqui, deixe um comentário. Minha fé está em Cristo. Estou pronto para 2026. Que Deus te abençoe abundantemente. Nos vemos no próximo vídeo. Amém.